Se existe algum espaço, seja interno ou externo de sua casa, que não bate sol e a iluminação é pouca, eu preparei uma lista de plantas para ambientes com pouca iluminação. Olá, queridos, eu me chamo Rosiane, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Plantas com Rose. Não é porque você não tem espaço em que não bate sol ou a iluminação é pouca que você vai deixar de cultivar as suas plantas, pois nem sempre é fácil encontrar um canto que tenha a luz natural para determinadas plantinhas. Existem plantas de sombra e meia sombra e outras plantas que conseguem se desenvolver em lugar que tenha pouca iluminação. Então, se você mora no espaço que a iluminação é bem baixa, que não tem a incidência de raios solares, essa lista de plantas é perfeita para você e você pode ficar despreocupada quanto o requisito da iluminação, porque ela vai se dar super bem no ambiente em que você irá inseri-la. E as seguintes plantas para ambiente com pouca iluminação que você pode cultivar são filodendro, principalmente o Filodendro Brasil. O segundo é o aspargo samambaia, também chamado de aspargo plumoso. As bromélias também podem ser cultivadas em ambiente com pouca iluminação. Você pode reparar quando você entra numa mata, você olha no topo de uma árvore ou mesmo na parte de baixo, você vai reparar que aquele ambiente ali é um pouco escuro, não tem bastante incidência de iluminação solar e a iluminação também é bem baixinha, porque tem muitas árvores circundando essa árvore em que essa bromélia está ali grudadinha nessa árvore. Então você repare que a iluminação é bem pouca e ela se dá super bem nesse ambiente. O quarto é o clorofito, também conhecido como gravatinha. O quinto é a zamioculca. A zamioculca, além de gostar de ambientes internos, você também irá conseguir cultivar ela em ambiente com pouca iluminação. Antes de dar continuidade à lista de nomes de plantas que aceitam ser cultivadas em ambiente com pouca iluminação, eu quero pedir para você deixar o like para esse vídeo, se inscrever caso ainda não é inscrita e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Seguindo aí a lista, o lírio da paz também é outra planta que não é muito exigente na questão da iluminação, apesar dela também não gostar de ser cultivada diretamente no sol pleno. Ela aceita bem ser cultivada dentro de casa e demais ambientes internos, e você pode escolher cantinha que tem pouca iluminação, uma garagem, uma varanda, então você pode colocar nesse ambiente que ela vai se dar super bem. Depois tem a graunema, de preferência as espécies com folhas mais escuras. E seguindo aí a lista, eu vou citar para vocês a palmeira ráfia, que também aceita ser cultivada em ambientes internos. Depois tem o antúrio, apesar dele não gostar de ser cultivado em sol pleno, a preferência dele é um lugar sombreado, eles gostam de ser cultivado também em ambiente com pouca iluminação. O próximo é a costela de Adão, que também aceita ser cultivado em ambiente com pouca iluminação. Não é muito exigente na questão de uma alta iluminação. E da mesma forma a jiboia é outra planta que você pode cultivar em ambientes com pouca iluminação. Coloca no quarto, na varanda, na cozinha, naquele canto lá para poder decorar a sua casa. Tanto a costela de Adão como a jiboia também são plantas que aceitam bem serem cultivadas em ambiente com pouca iluminação. Da minha lista de hoje, essas são as plantas que aceitam serem cultivadas em ambientes com pouca iluminação. Agora eu vou explicar aqui para vocês, trazer a grosso modo a forma que você deve cultivar essas plantas, na questão de adubação, rega, para você não ter problemas futuros com essas plantas, apesar de algumas delas
também gostarem de receber uma iluminação natural, por exemplo, você colocar ali perto da porta, perto da janela, em que a incidência de iluminação é bem maior, mas é preciso estar atento na questão do cultivo. Como deve ser o procedimento para poder cultivar essas plantas nesses ambientes com pouca iluminação? E uma das primeiras coisas que nós devemos atentar é na questão da rega. Como deve ser a rega para as plantas que estão sendo cultivadas dentro de casa, independente se está sendo cultivada perto da janela ou em ambiente com pouca iluminação. Vamos lá, quando você cultiva essas plantas em áreas externas, as regas devem ser utilizadas respeitando o desejo da planta. Por exemplo, a jiboia. Quando você cultiva ela em áreas externas, você irá regá-la 2 vezes na semana. Agora, quando você transfere essa planta para dentro de casa e que o ambiente ali, a umidade é diferente da umidade lá de fora, aí a questão já vai mudar um pouco. Você não vai regar 2, 3 vezes na semana, você irá regar 1 vez na semana e olhe lá. Você irá prestar atenção nesse substrato antes de você realizar a próxima rega, né? Pelo fato das quantidades de vezes que você costuma regar essa planta quando ela estava sendo cultivada em áreas externas, que será a mesma de agora quando você está começando a cultivá-la dentro de casa. Outra coisa interessante, da mesma forma que ela está sendo cultivada em áreas externas, na questão da limpeza das folhas, deve se realizar da mesma forma quando você está cultivando em áreas internas. Então, limpa essas folhas frente e verso para mantê-las aéreas, livres, né, de poeiras, para que não venha atrair pragas, ácaros, cochonilhas, porque o ambiente está fechado e é um ambiente favorável para a proliferação dessas pragas que irão atacar a sua planta. Outro fato também é a questão da adubação. Deve-se adubar quando a planta está sendo cultivada em ambientes internos, principalmente recebendo pouca iluminação. É interessante você realizar a adubação da mesma forma que você cultiva quando ela está em ambientes externos. Então, está aí a lista de nomes de plantas que você pode cultivar em ambientes internos com pouca iluminação. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e aproveita também para compartilhar esse vídeo com as suas amigas e amigos que também amam e cultivam plantas, principalmente aqueles que moram em apartamento, em ambiente muito pequeno, não tem um espaço amplo. Então, compartilhe esse vídeo com eles. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau!